Muito boa noite a todos. Boa tarde, senhor presidente. Muito boa noite, nobres deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. É um prazer muito grande para mim estar aqui novamente representando o Estado de São Paulo. E, senhor presidente, eu vou ser bem direto no meu discurso, bem objetivo, não vou embromar. Gostaria de começar o meu discurso dizendo que eu tenho um carinho enorme pela bancada do PSDB aqui na Assembleia de São Paulo. Deputado Carlão Pignatari, deputada Carla Morando. Eu não vou citar mais nomes aqui, senão eu vou acabar esquecendo. Mas todos eles eu tenho um carinho gigantesco. O problema é que os senhores resolveram ser base governista do pior governador que já entrou no Palácio dos Bandeirantes. O pior governador de todos os tempos, senhor João Agripínio Doria. Não existe na história dessa república um governador tão ruim quanto o senhor João Doria. Infelizmente, sou obrigado aqui a dizer, quem dera se o atual governador hoje fosse o Carlão Pignatari, por exemplo. Eu tenho certeza de que nós não estaríamos passando por esse sufoco todo. Mas isso, por mais que eu tenha um carinho gigantesco pelos senhores, eu não posso me eximir, né, de vir aqui a público mostrar o quanto o governador do estado de São Paulo está sendo irresponsável. Deputada Edna Macedo, Vossa Excelência, quando fala, soa como música para os meus ouvidos. É uma sensatez extremamente alta que essa casa tem o prazer de ouvir, essa casa tem o prazer de ter. A senhora muito honra o Legislativo paulista quando se posiciona, quando traz a verdade a respeito do governo do estado de São Paulo. É um governo que não tem transparência nenhuma, é um governo que, ao que tudo indica, criminoso sim. É um governo que precisa de todas as formas dessa casa aqui para ser barrado, para ser freado. A Assembleia Legislativa não pode se imiscuir de fazer com que João Doria encontre um freio. E somente nós, deputados estaduais desta casa, temos poder para poder fazer isso. O governo do estado de São Paulo não tem transparência nenhuma. De acordo com a Lei 13.979 de 2020, que exige a criação de um site específico para publicação de tudo que é gasto com relação ao Covid-19, ao coronavírus, esta lei não existe aqui no estado de São Paulo. Essa lei ela não tem efetividade no estado de São Paulo porque o governador não criou esse site. E eu não estou falando aqui da imprensa oficial, do Diário Oficial do estado de São Paulo. Eu estou falando de um site específico para a publicação de gastos com coronavírus, com Covid-19. Já entrei com uma representação no Ministério Público, eu e muitos outros deputados também entramos com uma representação, o deputado Gil Diniz também, entramos com uma representação para que o governo do estado de São Paulo seja transparente, porque o que está acontecendo é um verdadeiro absurdo. Nós não sabemos para onde está indo o dinheiro, a economia dos gastos do cidadão paulista. Pediu estado de calamidade para poder ir além daquilo que está previsto em lei orçamentária, pediu estado de calamidade para poder fazer essa lambança toda, contratos sem licitação, mas não está respeitando o dinheiro do pagador de impostos. Senhores, ontem o governador do estado de São Paulo, daí, olha, saiu na imprensa, o próprio Ministério Público achou isso um verdadeiro absurdo, 550 milhões de reais para a compra de respiradores. Cada um desses respiradores custando aí, em média, 180 mil reais. Sabe quanto foi que o governo Bolsonaro pagou por cada respirador? Exatamente igual não, porque de acordo com a própria Foice de São Paulo, que por mais que seja um jornal esquerdista, trouxe aqui a verdade dos fatos, é sim inferior àqueles que estão de ponta, aos modelos de ponta, se comparado com aqueles que estão no mercado. Sabe quanto foi que o governo Bolsonaro pagou? 23 mil reais em cada respirador. Olha só a diferença absurda. Olha a diferença absurda. É uma falta de responsabilidade do governador do estado de São Paulo. É brincar com o dinheiro do pagador de impostos. De 23 mil reais a 180 mil reais. É tão absurdo que eu não precisei nem mesmo representar no Ministério Público. O próprio Ministério Público de ofício está abrindo aí uma investigação para saber qual foi o critério que o nosso governador utilizou sem nenhum tipo de licitação para comprar um produto da China, fez um verdadeiro negócio da China, trazendo prejuízo aos cofres públicos paulistas. Perguntam os nobres deputados. Eu sou 100% favorável à redução do meu salário. Eu sei que muitos aqui também são, que a maioria aqui massiva dos deputados estaduais, se não a casa inteira, é favorável à redução
do próprio salário. Mas adianta a gente se sacrificar aqui, cedendo parte do salário, tirando o salário do servidor, para o governador do estado pegar e fazer essa palhaçada, gastar dinheiro à toa, pegar o dinheiro, jogar na fogueira, rasgar o dinheiro como se não fosse nada. 550 milhões de reais, isso é R$500 bilhão. O dinheiro do povo, do cidadão paulista, está sendo jogado no lixo a troco de absolutamente nada, senhores. Nada. E o governador, ele exprime, tira de nós a nossa principal fonte de riqueza, que é a questão do comércio. O cidadão não pode trabalhar, o cidadão não pode empreender, o cidadão não pode fazer nada. Ele quer prender a pessoa dentro de casa, pega o dinheiro do cidadão, do povo paulista, que é o dinheiro público do erário, e gasta de forma ruim, gasta da pior forma possível. Pelo amor de Deus, o governador do estado de São Paulo, ele é responsável, sim, pela quebra do estado, é responsável pela quebra do Brasil, a quebra econômica. E aqui eu estou preocupado com vida, sim. Não adianta ir bonitinho lá no Palácio dos Bandeirantes e dizer, não, porque nós trabalhamos com dados científicos, nós trabalhamos com critérios da saúde, nós trabalhamos com dados técnicos, nós nos preocupamos com vidas. Nós também nos preocupamos com vidas, governador, mais do que o senhor, inclusive. Aliás, se for para a gente colocar na ponta da caneta, o principal responsável pelas mortes de Covid-19 no estado de São Paulo é o senhor João Dória, sim. Sabe por quê? Porque o primeiro caso de Covid-19 foi no dia 25 de fevereiro. 25 de fevereiro. E no dia 8 de março, ele promoveu um evento com 40 mil pessoas. 40 mil pessoas. Tinha lá o Dia da Mulher, 40 mil pessoas aglomeradas. Isso sem falar no carnaval, que o governador não se preocupou com os casos de coronavírus naquela época, juntou todo mundo, fechou todo mundo aglomerado, e depois o que ele fez com essa galera? Enfiou dentro de suas casas presos, junto com aqueles que fazem parte do grupo de risco. Tem pessoas assintomáticas, porque o coronavírus é assim, você não precisa acreditar em mim, é só ver o que está acontecendo no resto do mundo. Na maioria das pessoas, o coronavírus, ele é assintomático. Na maioria das pessoas, ele não é letal. Mas aqueles que fazem parte do grupo de risco, ele é letal, sim. E o que o governador fez depois que juntou toda essa galera transmitindo e retransmitindo a doença durante o carnaval? Meteu aqueles que são assintomáticos dentro de casa, junto com aqueles que fazem parte do grupo de risco. Ou seja, os idosos, o avô, a vovó, aquele que tem doença cardiorrespiratória. E é por isso que, dia após dia, nós estamos vendo casos de coronavírus aumentando no estado de São Paulo. E isso quando o governo do estado não tenta manipular. Porque eu já recebi denúncia, o que não para de eu receber todo santo dia é denúncia de manipulação de dados que estão sendo feitas pelo governo do estado de São Paulo. Isso mesmo, senhores. Pergunto, tá pegando aí o pessoal que está aqui na capital e levando para o interior para poder tratar de casos de coronavírus, mas eu pergunto, o Hospital das Clínicas, que é o maior hospital do Hemisfério Sul, que tem aí 200 leitos de UTI e hoje tem 700 leitos de enfermaria, por que nós não podemos pegar esses 700 leitos de enfermaria que não tem o quê? Tem 50% da sua capacidade lá lotada? Por que nós não pegamos aqueles que estão disponíveis, convertemos em leitos de UTI para o atendimento do coronavírus? Por que aqueles leitos que tratam de cirurgias agendadas como hérnia, artrose, vesícula, cirurgias ortopédicas, por que não podem ser convertidos para poder, adaptados, para poder receber aquelas pessoas que estão em uma situação complicada nos casos de coronavírus? Não, o governador ele quer assustar a população, ele quer trazer o caos, ele quer trazer o terror, ele quer pegar, mandar para o interior para passar a impressão de que aqui na capital do estado de São Paulo está um verdadeiro caos, ninguém pode colocar o pé na rua, se colocar o pé na rua a gente vai morrer, né? E está aí também o prefeito da capital, o senhor Bruno Covas, que, repito, é um capacho, querendo fazer com que a quarentena fique ainda mais rígida. Ora, está colaborando com a política da morte assassina, a política assassina, genocida do governador do estado de São Paulo, que é pegar aquelas pessoas que na época do carnaval e na época do Dia da Mulher estava todo mundo junto, todo mundo reunido, aquela coisa toda, prendendo dentro de casa junto com aqueles que fazem parte do grupo de risco. Não adianta! Não adianta! O que nós precisamos é cuidar dos nossos idosos, cuidar daqueles que fazem parte do grupo de risco de uma maneira inteligente. Não adianta prender a população economicamente ativa dentro de casa, porque essa população provavelmente não vai pegar se pegar coronavírus, não será letal, uma vez que a população economicamente ativa não faz parte do grupo de risco.
Idoso, hoje, graças a Deus, parte dos nossos idosos estão aposentados. Então, para eles não vai ser nenhum sacrifício permanecer dentro de casa. Mas os jovens precisam e devem trabalhar. Precisam e devem trabalhar porque, além da questão do combate ao Covid-19, trazendo os seus cuidados para dentro de casa, quando chegar, antes de cumprimentar a vovó e o vovô, tomar banho, trocar de roupa, também precisa trazer sustento. Ou R$600, vocês acham que é o suficiente para conseguir sustentar uma família? Não, está longe de ser o suficiente. Essas pessoas precisam de uma quarentena vertical. Essas pessoas precisam trabalhar. Essas pessoas precisam ter o seu próprio sustento. Porque, além dessas questões econômicas, nós também estamos falando de uma questão de saúde mental. Eu recebi diversos casos de tentativa de suicídio de fato. Olha só para onde o governador e o prefeito da capital de São Paulo estão levando o povo paulista. Estão levando na derrocada, senhores. É um verdadeiro absurdo. Também recebi denúncia de um grupo de médicos que o governador do estado de São Paulo, à medida que a gente consegue ocupar os leitos que estão dentro do hospital, suponhamos que a gente tem lá um hospital com 100 leitos. Desses 100 leitos, nós temos apenas 50 que estão disponíveis para utilização. 50 que estão disponíveis para utilização e outros 50 estão fechados. Desses 50 que estão disponíveis para utilização, apenas 40 estão ocupados. O que eles dizem? 90% da capacidade de não sei o quê, de não sei o quê, não sei o quê. E à medida que vai ocupando esses leitos, o governo ele decide abrir os outros para sempre ficar maquiando o número de ocupação, a taxa de ocupação de coronavírus que tem aqui na capital paulista. Por quê? Meu Deus do céu, 3 mil respiradores. Eu quero saber aonde que o governador do estado de São Paulo vai enfiar 3 mil respiradores. 3 mil pessoas, 3 mil respiradores. É gente que está em alta complexidade mesmo. É uma falta de responsabilidade imensa vinda desse governador. Eu sou favorável, sim, à redução do salário dos deputados, sou 100% favorável à redução do salário dos deputados, desde que nós possamos indicar para onde esse dinheiro está indo. E nós não podemos, porque o governo não quer que a gente indique o dinheiro. Não quer. Para ele é muito mais fácil simplesmente chegar um cheque em branco aqui, assinar, entregar nas mãos do governador e ele poder gastar naquilo que ele bem entender, queimar dinheiro como fez ontem. Eu não assinarei outro cheque em branco para o governador irresponsável do estado de São Paulo. João Dória precisa mudar imediatamente a sua postura, porque o povo está falando em impeachment e não é à toa. O povo está acampado aqui ao lado da Assembleia Legislativa pedindo a derrubada desse irresponsável ditador do poder, não é à toa. O povo está indo fazer carreata aos finais de semana de forma segura, não é à toa. Então, senhor governador, tome muito cuidado. O mesmo povo que derrubou Dilma Rousseff do poder é o povo que pode derrubá-lo também. E essa casa já tem, no mínimo, 4 pedidos de impeachment protocolados e não param de chegar. Todo santo dia, não param de chegar. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque mostra que a população do estado de São Paulo não concorda com as atitudes irresponsáveis desse governador almofadinha playboy que não pensa na população, que não pensa no povo, que se acha o todo-poderoso, que está utilizando o Palácio dos Bandeirantes como plataforma de campanha para sua campanha em 2022. Esse governador que não merece estar no poder, esse governador que, se Deus quiser, nós vamos retirar do poder, sim, através das vias democráticas. É um absurdo, senhores. O governo do estado de São Paulo, o que tudo indica, está manipulando o número de casos de coronavírus no estado de São Paulo. Está contribuindo para o covidão, para a corrupção. E o governo do estado de São Paulo é o principal responsável pelas mortes de coronavírus que existem aqui no estado de São Paulo e pela quebra da economia no nosso país. E ele será cobrado por isso. A população não irá esquecer, o povo paulista não irá esquecer. E se todo dia for necessário, todo dia eu virei aqui nessa tribuna virtual para dizer que o povo quer, senhor Dória, a sua demissão. Por muito tempo no programa O Aprendiz, você disse está demitido. Mas agora, a população do estado de São Paulo, nos seus 45 milhões de habitantes, olha para o senhor nesse momento e diz em uníssono: você, senhor João Dória, está demitido. Muito obrigado, senhor presidente.